O filme de Vermelho, Branco e Sangue Azul está entre nós e nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse filme com spoilers. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito e vamos lá, vamos ao que interessa. Já saiu aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre o filme sem spoilers, onde eu compartilho as minhas primeiras impressões do filme sem entrar em muitos detalhes. Então se você ainda não assistiu ao filme e quer ter uma noção do que eu achei, vai assistir esse vídeo e aí depois que você assistir o filme, você volta aqui. Eu quero começar recapitulando uma coisa que eu já tinha dito no vídeo sem spoilers, que é, eu adoro o que os atores principais entregam como esses personagens ao longo do filme. Eu amo o Taylor Zakhar Perez como Alex e eu amo o Nicholas Galitzine como Henry. Eu acho que eles entregam um trabalho muito legal, eles entendem os personagens, eles mostram ali as características principais que esses personagens precisam e, acima de tudo, a química entre eles é absolutamente inacreditável. Quando os dois estão em cena, a gente sente faíscas, a gente sente um friozinho na barriga, que é o que a gente espera de filmes de comédia romântica, né? Então eu acho que nesse ponto, a gente não tem o que reclamar dos dois. Eu absolutamente amei a sequência de abertura do filme, que é onde a gente vê um incidente que potencializa todos os acontecimentos que acontecem depois, né? Então toda a sequência de abertura do casamento do irmão do Henry, né, do outro príncipe, e então dos dois tendo ali uma discussãozinha e caindo, e o bolo caindo em cima deles, eu achei absolutamente impecável, a melhor forma de começar o filme, sem dúvidas. E a gente tem uma abertura mesmo, com os créditos, dos nomes dos atores e tudo mais, e então o filme começa a partir disso. O começo do filme eu achei bastante corrido. Eu acho que a primeira meia hora, até a primeira uma hora, quando a gente tá passando pelo momento em que, a gente descobre que esses personagens se odeiam, e aí esses personagens eles percebem que talvez eles estejam se odiando gratuitamente, e eles viram meio que amigos, e começam a conversar, e aí eles ficam, e eles começam a ficar. Toda essa primeira parte do filme, né, esses dois primeiros atos do filme, são bastante apressados. E aí eu gostaria de ter visto essas coisas com mais calma. Eu acho que na segunda hora do filme, quando a gente tem essa girada dramática, né, quando eles percebem que eles estão muito apaixonados e que talvez não seja fácil eles ficarem juntos, porque o Henry é um príncipe da Inglaterra, né, e príncipes da Inglaterra não podem ser gays, é uma coisa inclusive que a Nora fala, né, uma fala dela nesse filme, e que também o Alex tem as questões da campanha da mãe dele e tudo mais, né, quando esse vira o foco da história, eu acho que a gente tem um ritmo mais legal no filme. Mas esse começo é bastante corrido, é bastante apressado. E eu entendo isso ser assim, porque a gente tem um livro que, apesar de ele não ser tão grande, é um livro que tem várias camadas, né? Não é nem necessariamente camadas, é um livro que tem vários acontecimentos e várias histórias enroladas ali, entrelaçadas ali, entre tudo que tá acontecendo. Então a gente tem muitos momentos da história que, pra condensar num filme de 2 horas, é difícil, não é fácil fazer isso acontecer. Inclusive, é por isso que tem várias coisas do livro que ficaram de fora do filme. E aí mais pra frente a gente vai conversar sobre essas mudanças, daqui a pouquinho. Mas eu queria fazer uma outra observação, que eu também já fiz no meu vídeo sem spoilers, mas aqui eu quero entrar em detalhes. No meu vídeo sem spoilers, eu falei que a maioria das cenas icônicas tá presente no filme. Tem uma cena, inclusive, que tá presente no trailer, que é a cena do corneto, que simplesmente não apareceu no filme, né? Fiquei, inclusive, procurando essa cena e depois fiquei bugada pensando que ela não tinha aparecido, mas estava no trailer. Enfim, mas a maioria das cenas icônicas tá aqui. Só que eu sinto que muitas dessas cenas estão aqui muito mais pra cumprir um fanservice, pra dizer, olha, tá vendo a cena do Peru? Ela tá aqui. Tá vendo a cena do Polo? Tá aqui. Só que essas cenas passam tão rapidamente, é só uma pincelada que o filme dá nelas, que eu fico pensando se elas tinham realmente necessidade de estar no filme. Se talvez tirar essas cenas não abriria mais espaço para que algumas outras coisas e dinâmicas e relações no filme tivessem um pouco mais de calma e de aprofundamento. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque eu sei que, para os fãs do livro, especialmente, é muito legal ver determinadas cenas que são icônicas sendo adaptadas para o audiovisual. Eu também adorei ver essas cenas, porque eu também gosto muito do livro. Mas eu sinto que, num filme de 2 horas, cada uma das cenas que tá ali precisa levar a história pra frente, precisa estar ali por um bom motivo dentro da história. E eu sinto que algumas das cenas que estão no começo estão mais para agradar os fãs do que de fato, porque elas são importantes para a narrativa. E os dois maiores exemplos disso pra mim são justamente as cenas do Peru, que o Alex tá ali no quarto e aparece um peru, e é uma cena que passa tão... ela é tão jogada, ela é tão mencionada rapidamente, que
ela não tem o impacto que ela poderia ter. Então eu tive todas essas questões com esse começo do filme. Mas uma coisa que eu gosto muito do começo, inclusive, é o recurso visual que o filme utiliza pra mostrar a troca de mensagens entre o Alex e o Henry, né? Porque eles moram em países diferentes e eles até conseguem viajar muito pra ver um ao outro, né? Mas tem uma boa parte da história, principalmente no começo, em que eles estão distantes e eles começam a se conectar bastante justamente pela troca de mensagens. E aí eu sinto que o filme soube exatamente como usar um recurso visual pra não deixar isso muito chato. Porque no livro é muito fácil, né? Você vai lendo as mensagens e show. Mas no filme não daria pra gente ficar o tempo todo lendo mensagens apenas. Então a gente tem um recurso visual ali de quando eles estão conversando, mas o filme coloca os dois no mesmo ambiente, né? E a gente sabe que é por mensagem que eles estão se falando, mas tem ali a representação daquilo e isso vai criando também uma certa intimidade entre os dois personagens. Eu falei pra vocês que tem muitas cenas que são cópias das cenas do livro e que eu acho que não são tão importantes assim dentro do filme, mas eu também quero mencionar algumas cenas que são também cópias do livro e que precisavam estar aqui e que estão aqui muito bem. São elas, a cena do hospital, que eu gosto bastante. Eu sinto que ela é bastante corrida, mas eu gosto muito porque é o primeiro momento em que eles começam a perceber que talvez eles se desgostem à toa, né? Talvez exista mais camadas em cada um deles do que o outro consegue ver ou conseguiu ver até aquele momento. E a gente tem 3 outras cenas, que são cenas muito importantes do livro, que estão no filme, que eu gosto tanto, mas tanto, que são a festa de Ano Novo, a cena do primeiro beijo deles ali, eu achei belíssima, 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 impecável. A cena da casa de férias da família do Alex, quando o Henry vai visitar, junto com o amigo dele, né, porque a Nora chamou o amigo dele também, enfim. Então os 4 vão ali pra casa de férias e eles começam a ficar, o Alex e o Henry, né, começam a ficar mais próximos como namoro. Primeiro que tem o momento do karaokê, né, que o Henry canta karaokê numa cidadezinha no meio do nada, onde ninguém se importa com quem ele é. E essa cena é tudo porque é justamente o que o Henry quer, né? Ele não conhece uma vida sem ser o príncipe da Inglaterra, e aí naquele momento do tempo ele tem a oportunidade de viver um momento em que ser o príncipe da Inglaterra não faz diferença, em que ele é só o Henry cantando uma música no karaokê pro cara que ele gosta. Então eu amei muito essa cena. E aí logo em seguida a gente tem também, ainda na casa de férias, né, o momento em que o Alex quase diz eu te amo pro Henry, e o Henry surta e vai embora. E eu achei toda essa sequência muito bem colocada ali, muito bonita, exatamente do jeito que eu tinha imaginado e esperado que acontecesse. E além disso, a gente tem também, no final do filme já, a cena do museu, né? A cena em que depois de tudo o que aconteceu no filme, o Alex vai visitar o Henry e vai se declarar pra ele, molhado de chuva, e o Henry leva ele pro museu e fala que o museu é um lugar seguro pra ele, que ele fingia sempre na imaginação levar alguém que ele amava e dançar com essa pessoa ali no museu, porque no museu era um lugar fora da casa dele e um lugar em que ele não precisava ser o príncipe quando ele tava sozinho ali, né? Então essa cena é muito linda, eu gostei muito, de verdade. E aí no filme a gente tem toda essa questão dos dilemas do Henry, né? Como é difícil pro Henry se assumir gay, como é difícil pro Henry ser o príncipe da Inglaterra e não ter a possibilidade de ter uma vida privada e etc. Então, acho que a carga dramática toda do filme gira ao redor disso especificamente. E essa decisão de focar nos dilemas do Henry faz com que o filme deixe de lado as questões do Alex que existem no livro. E acho que essa é uma das coisas que eu menos gostei quando eu olho pro todo. Eu entendo que, de novo, é um filme de 2 horas, que tem muito material pra adaptar e que precisava fazer escolhas. Mas eu acho que é inevitável a gente sentir falta de alguns detalhes, né? O detalhe que eu mais sinto falta é o livro abordar a descoberta do Alex em relação à sua bissexualidade. Porque quando o livro começa, ele acha que ele é hétero. Mas ele é meio, doido, né? Porque se ele pensasse 2 mais 2, ele já percebia que hétero não era não. Mas ele demora um pouco no livro pra compreender a sexualidade dele, pra entender o que tá acontecendo. E isso é um dilema pra ele. Não é um dilema dolorido, eu diria, mas é um dilema que poderia trazer discussões interessantes pro filme. Que poderia trazer um pouco mais de profundidade pro Alex enquanto personagem e não só pro Henry, né? Então isso eu senti bastante falta. E já que eu mencionei essa mudança do livro em relação ao filme, vamos falar de algumas outras mudanças que acontecem? E aí, esse momento do vídeo é mais especificamente pra quem leu o livro, né? A gente não tem a June, que é a irmã do Alex na história, e eu acho que foi até uma ótima escolha não colocar ela aqui, apesar de eu saber que os fãs vão sentir falta da personagem, né? Porque mesmo a Nora e a Bia, que estão no filme, são personagens que não têm os seus próprios enredos, né, suas próprias questões, porque o filme optou por focar na história do Alex e do Henry. E aí, ter uma outra personagem que só ia estar ali sobrando a mais, eu acho que não ia fazer muita diferença.
Sinto falta da Nora falar um pouquinho sobre a bissexualidade dela também, que eu acho que seria interessante ela trazer essa perspectiva pra história. E, em relação à Bia, eu sinto falta, mas eu entendo porque não tá toda a história dela com as drogas, né, todo o problema dela com drogas que existe no livro. Não vou me aprofundar muito nisso, mas tá ali no livro e o filme decide deixar isso de fora. E eu entendo porque é um recorte que precisa ser feito, não dá pra abordar tudo, né. Um detalhe que foi mudado e que eu acho que não precisava ter sido mudado foi a informação de que o Alex e o Henry se conheceram nas Olimpíadas do Rio. No livro é dito isso, que os dois se conheceram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas no filme eles se conhecem numa conferência em Melbourne, se eu não tô enganada. Então rolou essa mudança aí, que eu acho inclusive que deve ter sido feita justamente porque as Olimpíadas do Rio já fazem um pouco mais de tempo e o filme só tá sendo lançado agora em 2023, né? Então daria aí quase 10 anos de um acontecimento pro outro, sendo que os dois conhecem logo quando a mãe do Alex é eleita. Então teria ali um probleminha de continuidade e de momento, né, cronológico mesmo. Então eu entendo a mudança, mas os fãs brasileiros vão sentir uma dorzinha aí por não ter visto uma menção acontecendo ao nosso país. Mas eles poderiam ter feito um outro evento no Rio de Janeiro, né, só pra não perder o nosso país como referência dentro do filme. Enfim, eu falei da bissexualidade da Nora, mas eu esqueci de mencionar também que toda a relação que o Alex tem com a Nora, porque no livro eles já tiveram um trelelê, também fica de fora do filme, mas de novo, essa não é uma mudança que me incomoda, que eu acho que não tinha espaço, não tinha tempo pra se aprofundar nisso. Eu acho que se fosse pra usar alguns tempos, alguns momentos do filme que eu acho que não deveriam estar ali, que poderiam ser substituídos por outras coisas, não seria por isso, né? Seria por outros detalhes. Por exemplo, toda a relação do Alex com o Liam, que é um colega dele no livro, né? E com o Rafael Luna, que é esse cara da política, que também é uma referência pra ele, e que no livro é responsável por fazer todo o vazamento dos e-mails. E eu acho que no livro existe todo um plot twist em relação a isso, né? É muito surpreendente quando a gente descobre que foi o Rafael Luna quem vazou os e-mails e quem tá tentando ali, de certa forma, prejudicar a campanha da mãe do Alex, né? No filme isso não existe. No filme é só esse Miguel, que é um personagem que eles criam pro filme, que tem ali uma crush no Alex, e aí o Alex fala, não quero mais nada com você porque você é um jornalista que também às vezes tira as minhas palavras de contexto, e ele vai lá e percebe que tem alguma coisa rolando e vaza as informações do Alex e do Henry, e aí eu sinto que a gente perde um pouco do peso disso, ou da seriedade desses acontecimentos do livro no filme. Mas são só algumas mudanças que eu tô mencionando pra vocês. Eu gosto da maioria das mudanças. Mais do que gostar, não é nem sobre gostar ou não. Eu acho que a maioria das mudanças faz sentido quando a gente olha pra adaptação. Uma outra mudança que eu fiquei refletindo sobre, e aí talvez eu esteja maluca, tá? Porque eu li o livro em 2021, então talvez eu esteja maluca. Mas a frase do History, bet we can make some, eu acho que tava dentro dos e-mails, né? E aí aqui no filme ela só aparece na cena do museu. E aí eu lembro também que por estar nos e-mails, quando os e-mails são vazados no filme, as pessoas que vão apoiar o Alex e o Henry fazem camisetas escrito History, bet we can make some, né? Então história, né? A gente consegue fazer um pouco de história. E eu queria muito ter visto as pessoas usando essa frase de efeito, porque eu acho que esse é um momento que me emocionou bastante no livro. E aí já que eu falei sobre isso, eu senti um pouco de falta de uma carga mais dramática, de emoção mesmo, no momento em que o Alex e o Henry veem as pessoas apoiando os dois. Porque quando a gente vê isso no filme, eles estão ali numa discussão com o rei da Inglaterra, né, que é o avô do Henry, e eles olham pra fora e tem, em teoria, uma multidão, e a Bia fala pra eles que tem vários protestos acontecendo a favor do Alex e do Henry no país todo. Só que quando a gente vai ver, quando eles vão sair ali pra porta, a gente não vê o público. Eu queria ter visto o público. Eu acho que a gente poderia ter tido mais tempo naquela cena pra ver o público, ver as pessoas apoiando o Alex e o Henry, pra ser realmente uma manifestação de apoio ao amor LGBTQIA+. Acho que teria sido lindo. Mas o filme vai lá e ele já corta pra cena de reeleição, né, do momento das eleições da mãe do Alex, que também é um momento que eu gosto muito no filme, acho que é muito legal, adoro acompanhar essa sequência, acho bem divertida e bem emocionante também ver que o trabalho do Alex no Texas foi responsável por fazer a mãe dele ganhar as eleições, até porque, já que a gente não tem as questões da bissexualidade, o filme foca no Alex, no amor dele pela política, que também existe no livro, tem algumas diferenças de como isso se desenrola, né, porque no livro acho que ele já tem um papel mais forte, mais presente na campanha da mãe, mas isso tá aqui no filme também. E é muito bonito ver que foi ele quem foi o responsável por fazer a mãe ganhar as eleições, né? Foi responsável pelo estado que faltava pra virar o jogo. E aí eu também acho que é muito bonito
ele ter conseguido fazer a mãe ganhar as eleições, apesar de ter revelado a sua sexualidade pro país inteiro, pro mundo inteiro. E eu gosto muito de como o filme termina também, porque a gente vê a primeira aparição pública do Alex e do Henry ali no discurso da mãe do Henry, inclusive tá o pai do Henry também, e eu esqueci de falar que uma outra grande mudança que o filme traz é o divórcio dos pais do Alex, né? No livro, os pais do Alex são divorciados, isso também tem um peso pra história, também traz um peso pro papel da mãe dele como presidente dos Estados Unidos, porque ela é uma mulher divorciada sendo reeleita, né, à presidência, mas, de novo, eu entendo que abordar isso no filme seria muito complexo, né? Precisaria de um tempo muito grande pra explicar a dinâmica da mãe e do pai do Alex, como eles são divorciados, mas como eles também ainda são amigos e são presentes e tudo mais. Então eu entendo a escolha que o filme faz de não se aprofundar nisso, de fazer os dois ainda estarem casados. Mas enfim, a gente tem ali a primeira aparição pública do Alex e do Henry, e logo em seguida a gente tem um momento deles muito privado, né? Porque eles saem dali e eles vão pra casa do Alex, que é a primeira casa que ele morou ali na cidade e tudo mais, e a casa de infância dele, né, da família dele. Então ele tem uma chave da casa sempre no pescoço, ele leva o Henry pra conhecer essa casa. Então é um contraste muito bonito de quem eles são na vida pública e de quem eles também são na vida privada, e as duas coisas elas podem coexistir, eles podem ter momentos privados, eles podem ter a privacidade deles e manter o relacionamento deles privado, apesar de tudo que acontece no filme, mas eles também são figuras públicas, eles precisam equilibrar tudo isso. Antes da gente finalizar, eu queria fazer alguns pequenos comentários sobre atuações de forma geral. Eu esperava um pouquinho mais da atuação da Uma Thurman como a presidente dos Estados Unidos. Eu não sei, é que eu acho que o nome dela era o nome mais famoso, né, do elenco, então eu tava esperando um pouco mais de uma atuação melhor mesmo, e aí eu acho que ela entrega uma atuação meio... Ela tenta fazer ali uma pessoa que é muito importante e que tem ali uma... Ai, não é uma riqueza, mas é uma elegância na hora de fazer as coisas, de falar e de se portar, que eu acho que acaba ficando engessado. Mas eu gosto muito da cena dela acolhendo o Alex, eu acho que é um momento muito bonito, eu me emocionei com esse momento, eu acho que é muito lindo ele contando pra ela, e ela faz uma ligação, ele acha que ela vai chamar alguém pra resolver esse problema, mas ela fala, não, tô pedindo uma pizza, porque a gente precisa conversar com pizza. Então aqui ela prioriza ser mãe do Alex ao invés de presidente dos Estados Unidos. Eu vou chorar, não é possível, tem necessidade. E essa cena é uma cena que eu gostei muito no filme, achei muito bonita. Por outro lado, uma atuação que eu gostei muito foi a atuação da atriz que faz a Zara. Eu adorei ela, tem vários momentos dela chamando a atenção do Alex, ou sendo firme com o Henry. Então eu gostei muito das cenas dela, também trazem um alívio cômico, e ela interagindo com o Taylor Zacar Perez, né, que faz o Alex, é muito legal de ver. E ela, até onde eu sei, tinha feito aquela série Sex/Life da Netflix, mas eu não assisti, então eu não conhecia o trabalho dela. Mas eu gostei muito. Gostei também de ver a Rachel Hilson fazendo a Nora, porque a Rachel, ela fazia This Is Us, que é uma série que eu amo muito, tem vários vídeos aqui no canal sobre, e foi bom vê-la fazendo um papel bem diferente do que eu tinha visto ela fazendo em This Is Us. Acho que esses são os meus comentários mais gerais sobre atuações. Temos outros atores, mas eu acho que não tem necessidade de ficar pontuando muito, né? Gostei do Stephen Fry como o rei da Inglaterra, achei bem legal, mas acho que no geral é isso. No geral, esses são os meus comentários com spoilers sobre o filme de Vermelho e Branco e Sangue Azul. Me contem o que é que vocês acharam do filme, se vocês concordam com as coisas que eu disse ou não, se vocês têm outros apontamentos, se vocês perceberam outras mudanças que eu esqueci de mencionar ao longo desse vídeo, e assim a gente continua conversando sobre essa adaptação que finalmente ganhou vida. Apesar de eu pontuar uma ou outra coisa que eu não gostei, eu fiquei muito feliz com a adaptação. Eu acho que é uma comédia romântica muito gostosa de assistir, que a gente precisava de uma comédia romântica despretensiosa, mas que ao mesmo tempo traz algumas camadas de reflexão importantes, com um casal LGBTQIA+, como protagonista, com um personagem gay e com um personagem bissexual como protagonistas. Então, no final das contas, eu acho que o meu resumo é muito mais positivo do que negativo, apesar de eu mencionar uma coisa ou outra que eu não gostei tanto assim. Tá bem? Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!